A fístula arteriovenosa, como eu falei inicialmente, é o melhor acesso para diálise, principalmente quando a gente não tem que usar a prótese, né? Se a gente usa a veia do paciente, é um acesso que dura muito mais do que um catéter. Então, uma fístula, uma vez confeccionada, de boa qualidade, ela poderia durar a vida toda do paciente. Não existe uma definição de quanto tempo essa fístula vai funcionar, idealmente, enquanto ele precisar. A gente tem observado cada vez mais o envelhecimento da população geral, inclusive da população em diálise. E qual seria a influência direta de pacientes cada vez mais idosos no nosso salão de diálise e, consequentemente, chegando para vocês para um acesso definitivo? E eu sempre falo, gente, pra todo mundo, veia não é igual rabo de lagartixa. Você não vai usando e vai crescendo outro, vai usando, não, vai acabar. Então a gente sempre tem que cuidar com muito carinho. Pode ser o seu primeiro acesso, faça dele o último, porque isso pode acontecer. Olá, vocês estão no Hemodiálogos, o podcast de saúde do Grupo NefroStar. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras. E eu gostaria de convidar você para seguir o nosso canal e também nos acompanhar no Spotify. O nosso @ é NefroStar e estamos também no Instagram. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada para um conhecimento cada vez mais aprofundado da doença renal crônica e seus atravessamentos. E para hoje, nós temos uma convidada super especial, que vai falar de um tema que é muito relevante e frequente nas dúvidas dos nossos pacientes que entram em hemodiálise. Hoje eu vou chamar Melina, que é médica, cirurgiã vascular, formada pela Unifesp. Por favor, Melina, fale mais pra gente por que é tão importante ouvir o cirurgião vascular acerca desse tema. Gente, primeiramente eu queria agradecer por esse convite, eu estou muito honrada de estar aqui. Eu espero ajudar todos os nossos pacientes renais crônicos e seus familiares a vencer essa etapa, né, de suas vidas. E como cirurgião vascular, a gente tem um papel muito relevante nessa doença, porque é através do nosso trabalho que o paciente com a doença terminal, com a falência do rim, consegue aumentar a sua qualidade e expectativa de vida através do procedimento de diálise. É o cirurgião vascular que proporciona a ligação do paciente com a máquina para que ele faça uma diálise eficiente. Vamos começar, então, dando nosso pontapé, que é: o que é a fístula arteriovenosa? Esse instrumento da diálise que propicia que os nossos pacientes tenham essa tão sonhada qualidade de vida. Bom, muito legal começar falando sobre a fístula arteriovenosa. Antes de tudo, esse é o principal acesso vascular para a hemodiálise. Ele é o acesso de escolha, é o melhor acesso que o paciente pode fazer para fazer hemodiálise. E o que vem a ser uma fístula arteriovenosa? Nada mais é do que a ligação uma ligação direta, né, entre duas partes do sistema circulatório, a parte arterial e a parte venosa. Para você que está em casa, que não entende muito bem isso, vamos imaginar que no nosso membro superior, a gente tem dois tipos de circulação, né? A circulação arterial, que é aquela que o coração joga o sangue para a mão, e aquela circulação venosa, que traz o sangue de volta para o coração. E se a gente imaginar que um paciente em hemodiálise ele precisa jogar na máquina uma quantidade de sangue em alta velocidade, em alta pressão, em um volume grande, a gente poderia pegar esse sangue da artéria que está saindo direto do coração. É ele que bombeia o sangue, é dali que sai em alta velocidade, em grande pressão. O problema é que as nossas artérias elas são muito profundas e elas são de difícil acesso e são muito sensíveis à punção. Então, a gente não consegue tirar sangue para jogar na máquina de hemodiálise direto da artéria. Então, o que é que o cirurgião faz? Ele faz uma costura entre a artéria e a veia, que é um vaso mais superficial, de mais fácil acesso, para que a veia fique parecida com a artéria, já que ela vai receber aquela pressão mais rápido, e assim a gente consiga puncionar uma veia que é mais resistente, mais superficial, dando volume e pressão na máquina para que a gente consiga fazer a hemodiálise. Então, é essa costura entre a artéria e a veia para fazer a veia imitar a artéria que a gente chama de fístula arteriovenosa, que é, como eu falei, o principal e melhor acesso para fazer hemodiálise.
É muito importante você falar e trazer isso tudo com uma forma clara e simples para o nosso paciente, porque, assim, a gente sabe que nós estamos lidando com um momento muito doloroso para algumas pessoas, que é o momento ali no nosso tratamento conservador, em que a gente vai expor para o paciente a necessidade de um método de substituição. Muitas das vezes, quando a gente está nesse tratamento conservador, é fácil a gente falar que a gente vai organizar uma fístula, vamos iniciar por fístula, mas nem sempre é assim, né? Às vezes esse paciente nos encontra, nefrologistas, já numa situação de urgência, né? E a gente precisa iniciar diálise, processo de substituição renal e, nesse caso, a hemodiálise, utilizando de outros artifícios que não a fístula, que seria o acesso de escolha, né? Perfeito. Mas existe essa situação também, né? Do paciente que entra em urgência. E aí, como que a gente pode ter acesso ao sistema circulatório do nosso paciente, dar para ele o procedimento de substituição renal numa situação de urgência? Perfeito. É muito importante falar sobre isso. A fístula arteriovenosa, ela é um procedimento cirúrgico, é feito em ambiente hospitalar, é um procedimento pequeno, rápido, mas precisa dessa cirurgia e demora um tempo para a fístula começar a funcionar. Tal da maturação, né? A tal da maturação da fístula. Então, fazer a fístula não significa que você vai no dia seguinte dialisar pela fístula. Muito pelo contrário, uma fístula demora 6 semanas, 8 semanas para ser uma via de acesso, que é o tempo que a veia demora para imitar a artéria crescer de tamanho. Então, quando o paciente está numa situação de urgência dialítica ou ele não teve acesso à confecção de fístula, a gente precisa fazer a diálise através de catéteres. Né, que são acessos temporários, em que o cirurgião vai colocar um canudinho, que é o catéter, numa veia central, que pode estar no pescoço, no tronco ou nas virilhas. E esse canudinho é que vai ligar o paciente à máquina para ele fazer a hemodiálise. E existem 2 tipos de catéteres, né? Os catéteres de curta permanência, que são aqueles que a gente tem intenção de tirar rapidamente. Então, um paciente que tem uma insuficiência renal aguda, que tem uma previsão de recuperação da função renal, ele ganha um catéter de curta permanência. E existem os catéteres de longa permanência, que são aqueles catéteres que foram feitos para durar mais tempo no paciente, justamente enquanto ele providencia o acesso definitivo, ou que em alguns pacientes vai se tornar o acesso definitivo se ele não tiver condições de fazer fístula. Então, os catéteres são esses de curta e de longa permanência e que permitem que, após implantados, imediatamente o paciente comece a hemodiálise. Sim, não é um procedimento que nós queremos, né? Mas às vezes é um procedimento necessário, né? Num momento de urgência e no momento de falência renal aguda, que também é um caso que a gente precisa ter acesso ao sistema circulatório. Nesse caso, no uso de catéteres, a gente tem cuidados específicos para o paciente na utilização dos catéteres, tanto os de curta quanto os catéteres de longa permanência. E aí, fala para mim como que seria cuidar desse catéter agora implantado. Então, vamos lembrar que o catéter ele é um dispositivo de plástico que uma parte vai ficar dentro da veia do paciente para tirar o sangue, entregar a máquina de hemodiálise e devolver o sangue para o paciente. E ele tem uma parte externa, então o canudinho vai ficar para fora e vai ficar em contato com o meio ambiente. Então, isso traz para o paciente algumas responsabilidades e cuidados específicos. Eu vou começar falando, por exemplo, sobre atenção a roupas e acessórios que o paciente vai utilizar, porque vocês têm que tomar cuidado para aquilo não enganchar no catéter e tracionar. Né? Porque apesar do catéter ele ser fixado com um ponto, ele ter alguma maneira de fixação na pele, grandes trações vão retirar o catéter do lugar e isso pode exteriorizar 100% o catéter ou até prejudicar o funcionamento ainda que ele não saia todo. Mesmo nos tunelizados, pode acabar fazendo um processo inflamatório, granuloma, e isso facilitar até mesmo uma tunelite futura, né? Então, muito cuidado com o que vai usar, acessórios, roupas. Outro detalhe, é uma coisa bem importante, que é a gente ter cuidado com o curativo que
segura o catéter, que ele vai proteger a pele, né? É um dispositivo, é um filtro normalmente impermeável, e o paciente tem que ter cuidado para aquilo não molhar. Então, o banho tem que ser muito cuidadoso, a gente precisa proteger o curativo do catéter. Então, nada de banhos muito longos, com grandes volumes de água caindo sobre o catéter, porque a umidade ela vai trazer maior chance de infecção. Principalmente nas primeiras semanas, logo na implantação, Exato, né? Que ainda não houve cicatrização, não tem o túnel bem formado. Perfeito, não fixou direitinho, não tá 100% fechado. Então, muito cuidado com a umidade, tá bom? Outra questão, gente, é lembrar que o catéter deve ser manipulado pela equipe especializada da diálise. Então, os pacientes não devem tentar em casa trocar o curativo, né, mexer, ver como é que é o funcionamento, tentar tirar a curiosidade de outras pessoas e mostrar o catéter. Então, aquele catéter tem que ficar bem embaladinho e só ser manipulado, mexido o curativo no momento da hemodiálise mesmo. Outra questão é que o próprio paciente tem que vigiar o seu acesso. Então, o introito, que é a entradinha do catéter na pele, ele precisa ser vigiado diariamente. Sim. Então, em caso de detecção de dor, vermelhidão, saída de secreção, umidade, esse aspecto do catéter precisa ser informado imediatamente, seja à enfermeira, ao médico, porque isso pode traduzir uma infecção e necessidade de troca do catéter. Tá certo? Outra coisa muito importante é não deixar esse catéter ser usado para outras finalidades que não a diálise. Por exemplo, eu já havia acontecido o paciente chegar no pronto-socorro e a equipe querer tirar sangue do catéter, já que já está ali dentro da veia. Isso não pode acontecer, porque quanto mais gente manipula o catéter, mais infecção vai acontecer e você vai perder aquele catéter mais precocemente, tá bom? Outra coisa importantíssima, isso é mais uma atenção que a equipe da diálise precisa ter, mas o paciente pode ficar vigilante, que é, após as sessões de hemodiálise, o catéter tem que ser lavado com a solução fisiológica e até preenchido com uma solução que tem heparina, que é um anticoagulante, para impedir que coágulos se formem na via do catéter, dentro do catéter, depois que a sessão acabou. Então, é importante a gente sempre vigiar isso, porque trombos, coágulos no interior do catéter… Diminui a vida útil dele. Diminui a vida útil, vai trombosar o catéter e ele vai parar de funcionar. E a gente vai ter outro problema, que é ir atrás do acesso. É outro acesso, confeccionar um novo acesso, uma nova cirurgia, uma nova intervenção com todas as suas complicações e riscos. Com certeza, nós já definimos aqui conforme como nós vamos cuidar dos nossos acessos, tanto de curta quanto de longa. Isso, e eu posso lembrar só mais uma coisa, que uma limitação, né, do paciente que tem o acesso via catéter, que é evitar banhos de imersão. Então, é um paciente que ele deve evitar praias, piscinas, banheiras, rios, porque aquela água contaminada em contato com o catéter vai também trazer maior chance de infecção. Então, é um paciente que não vai poder fazer isso com tanta liberdade, diferente do paciente da fístula. Que tem fístula. Exato. E lembrar que aquele catéter, também se fizer hematoma em volta do local, então evitar, por exemplo, esportes radicais, lutas, né, corporais, porque aquilo ali vai impactar, né, no local de inserção do catéter e a gente pode perder esse catéter por uma bobagem. Não é mesmo? E assim, a gente tem que valorizar muito. Eu costumo dizer para os meus pacientes que acesso vascular é chamado linha da vida. É o que garante que esse paciente vai ter acesso ao tratamento e esse tratamento será de qualidade. Exato. E aí, nesse lugar, o tratamento de qualidade. Por que a gente, nós nefrologistas, amamos tanto a fístula arteriovenosa e qual é a relação desse acesso com a qualidade de diálise? Perfeito. Então, assim, a fístula arteriovenosa, como eu falei inicialmente, é o melhor acesso para diálise, principalmente quando a gente não tem que usar a prótese, né? Se a gente usa a veia do paciente, é um acesso que dura muito mais do que um catéter. Então, uma fístula, uma vez confeccionada, de boa qualidade, ela poderia durar a vida toda do paciente. Não existe uma definição de quanto tempo essa fístula vai funcionar, idealmente, enquanto ele precisar. Né? E por se tratar de uma veia do próprio paciente, ligada a uma artéria do próprio paciente, a gente tem uma condição de fornecer volume de fluxo e pressão em melhores condições do que o catéter. Então, a quantidade de sangue entregue na máquina por uma fístula é melhor e maior do que a feita por um catéter. A chance de infecção em fístulas é infinitamente inferior à chance de infecção de um catéter. Então, catéteres são frequentemente trocados por infecção, enquanto a fístula tem esse risco muito mais reduzido.
Além disso, como eu acabei de falar, a fístula permite que o paciente, como ela não tem nada para fora, ela é 100% embaixo da pele, ela está protegida, o paciente tem maior liberdade em fazer questões de lazer, como eu acabei de falar, como banhos, né, piscina, praia. Então, ele tem uma liberdade maior com a fístula que o catéter não permite. Então, é por essas condições, né, a fístula arteriovenosa, ela complica muito menos do que o catéter e é feita para durar mais. É por isso que ela é sempre a escolha de primeira, segunda, terceira, quarta linha. Enquanto a gente puder fazer a fístula, o catéter vai ficar em segundo plano. Enquanto tiver acesso, vamos a eles, né? Vamos a eles, exatamente. Tá certo. A gente precisa manter os cuidados em relação aos catéteres. Você já deixou bem claro como que a gente pode fazer isso. Mas como seria o cuidado em relação à fístula arteriovenosa? Como monitorar, como saber se ela está funcionando, se está tudo certo e para que ela realmente dure todos esses anos que a gente espera que dure? Então, assim, os cuidados que um paciente com fístula tem que ter, eles são diferentes de um paciente de catéter, mas igualmente importantes. Então, a primeira coisa que eu tenho para orientar o paciente que tem uma fístula no membro, ele tem que proteger aquele membro. É um membro que ele não pode ser exposto a traumas, pancadas, pressões, porque com isso a gente pode ter um hematoma no local e o hematoma não só dificulta o acesso de punção, a enfermeira conseguir acessar a fístula, como também pode fazer uma pressão externa e trombosar aquela fístula. Então, o paciente pode perder a fístula por uma pancada, por uma pressão no local. Então, aquele membro, sempre fiquem atentos, ele deve ser cuidado de uma maneira diferente. Outra coisa, pacientes com fístulas, eles não devem pegar peso sobre a fístula, como, por exemplo, dormir em cima do braço da fístula. Então, se o paciente se debruça sobre o braço da fístula, aquela veia vai colabar e ela pode trombosar e ele perder definitivamente essa fístula. Óbvio que o paciente tem que manter cuidados de higiene, então sempre lavar o seu braço, sempre deixar ele seco, então umidade é uma coisa que favorece a infecção, vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu quero chamar bastante atenção é que a fístula também deve ser usada exclusivamente para diálise. Então, não devemos puncionar a fístula para tirar sangue em outras circunstâncias. Numa situação de pronto-socorro ou qualquer outra consulta, não devemos medir a pressão arterial. Então, lembra que a gente chega e a gente tem que medir a pressão, fazer uma triagem. O braço da fístula não deve ser usado para a medida da pressão, sempre oferecer o braço contralateral, é o outro. Outra coisa muito importante é que o paciente também tem que vigiar o seu acesso. Então, a fístula arteriovenosa, quando ela funciona muito bem, ela tem um tremor característico, ela treme. Se você colocar a mão sobre ela, você vai sentir ela tremer, que a gente chama de frêmito. Frêmito. Então, todos os dias, várias vezes por dia, o paciente precisa palpar. E ele vai conhecer sempre qual é o padrão do frêmito dele. E assim que ele flagrar qualquer mudança desse frêmito, diminuição, ausência, a mudança do padrão, isso pode ser um sinal de que ele está perdendo aquela fístula. Ele não deve esperar nada para informar a equipe assistente. Então, não é para informar na próxima diálise, é para informar na hora que você flagrar a perda do frêmito, a diminuição, qualquer alteração diferente. Então, a palpação várias vezes ao dia é uma maneira do paciente ficar de olho e adiantar pra gente uma possibilidade de salvamento. E é criando um hábito, né? Porque uma vez a gente aderindo a esse hábito, isso vira uma rotina no dia a dia. E esse frêmito é super importante para que a gente defina o funcionamento desse acesso. Então, pode acontecer, o paciente pode ter hipotensões ao longo de uma diálise e outra, pode ter outros eventos que podem causar a interrupção desse frêmito. É importante que a qualquer momento que ele observe a ausência de frêmito ou a redução do frêmito, que ele acione a equipe de saúde. E isso se dá porque, uma vez perdido o frêmito, como é que é? Aí o famoso bicho pega. Exato. Porque a gente tem, às vezes, a falsa impressão de que salvar uma fístula, ou seja, reverter a trombose, né, fazer ela voltar a funcionar é uma coisa fácil. E isso não é verdade. E eu quero acrescentar aqui, quanto mais tempo a gente perde entre flagrar que a fístula está diferente e intervir, menores são as chances de salvamento. E os procedimentos de salvamento, eles são muito invasivos. Então, normalmente pode até envolver uma confecção de uma nova fístula. Então, operar o paciente para refazer a fístula ou fazer cateterismos do braço também para tentar aspirar o trombo. E mesmo assim, a gente nunca consegue devolver o aspecto que a gente tinha antes
do problema. Então, a fístula, ela nem sempre volta tão boa. E, com certeza, um evento de trombose, ele diminui o tempo de vida da fístula. Então, se você tinha uma fístula que ia durar 10 anos, ele, com certeza, vai diminuir esse tempo depois de um evento trombótico. E outra coisa, gente, que eu queria acrescentar sobre cuidados com a fístula também, que não é direto com o braço da fístula, mas que a gente tem que ficar atento, que são as comorbidades que o paciente renal normalmente tem. Por exemplo, diabetes e pressão alta normalmente vêm colados com a insuficiência renal. E tanto o controle da pressão quanto o controle do açúcar interferem na perviedade da fístula. Porque o diabetes age fechando a circulação arterial do paciente. E se você não controla o seu diabetes, aquela artéria que nutre a sua fístula vai sofrer esses efeitos de entupimento e a sua fístula vai perder função, vai perder tempo. Então, assim, cuidar da sua dieta, manter uma atividade física, controlar a sua pressão, não é só para ter uma saúde bonita, para ter um corpo legal. Se você tem uma fístula, isso vai interferir diretamente no funcionamento e na duração daquela fístula. Com certeza. Tratar pressão alta e diabetes não é para tratar a casca, é para tratar por dentro. Exato. Trata a casca também, né? Tem esse ganho, né? Fica todo mundo bem e lindo. Exatamente. E por falar em beleza, tá aí uma coisa que às vezes eu, principalmente nas mulheres, eu sempre vejo elas comentarem sobre: ai, mas eu vou ficar com o braço cheio de calombo, doutora? Infelizmente, esse é um efeito colateral esperado da confecção de uma fístula. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente faz essa ligação entre a artéria e a veia, a gente quer que a veia cresça mesmo, que ela receba a pressão para que fique fácil a punção na diálise. Então, pode acontecer de a veia crescer mais do que a nossa estética queria que ela crescesse. Mas isso não necessariamente reflete um problema. E, às vezes, uma fístula com uma veia calibrosa que dá a função na diálise, que permite que o sangue chegue na máquina, é muito mais importante do que um braço bonito. Mas eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. Nem todo crescimento é normal também. Sim. Então, existem situações em que a fístula vira um aneurisma, um verdadeiro balão, uma bexiga. E isso traz alguns riscos de rompimento, de sangramento. Então, tem momentos que o tamanho é um motivo para a gente desligar aquela fístula, tirar aquele caroço. Mas tem caroços que são do bem, que são favoráveis, que são positivos e, mais ainda, que são esperados e desejados. Que bom que você tem aquele caroço. É melhor uma fístula com caroço que funcione do que um catéter. Exatamente. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a fístula é o fio da vida. Exatamente, tá certíssimo. E fazer com que eles incorporem essa ideia para justamente eles ficarem bem, se sentirem bem. A gente sabe que tem alguns fatores, tanto epidemiológicos quanto sociais, que fazem com que as pessoas tenham vasos de mais difícil, mais fino calibre, uma dificuldade a mais para a realização e confecção de fase. Perfeito. Então, a gente teve uma conversa recentemente com uma pediatra falando sobre essa realidade de os catéteres serem de calibre muito pequenininhos, as fístulas dependerem de vasos que tenham calibre muito pequeno, e isso é o universo das crianças. Inclusive, se vocês ainda não tiveram oportunidade, procurem aqui na nossa timeline que tem um episódio maravilhoso sobre pediatria e doenças renais. E nesse lugar do calibre, isso faz diferença? Em crianças, a situação já é um pouco mais difícil. A criança é um capítulo à parte. Inclusive, a fístula não é o primeiro acesso, de preferência. Na diálise das crianças, a gente faz normalmente como primeira linha de escolha a diálise peritoneal, Sim. que aí é uma outra coisa, um catetezinho na barriga. Mas, sim, o diâmetro das veias e das artérias com certeza interfere e pode nos prejudicar, embora não seja o habitual. Se você nunca teve braço mexido, nunca puncionou muito, tem veias sadias, provavelmente sua fístula vai dar certo. É um procedimento muito rápido, de baixo risco e que costuma ir muito bem. Tá certo. Sobre hábitos. Paciente que tem antecedente ou até no momento atual tabagismo. Perfeito. Péssimo. Para nós vasculares, o tabagismo é um inimigo, um vilão muito grande, porque ele age
o cigarro, né, o tabaco, ele age na circulação arterial, que é a circulação que está saindo do coração. Tudo que sai do coração vai para os órgãos através da circulação arterial. E o cigarro tem o poder de estenosar, ou seja, estreitar, reduzir a passagem de sangue. Então, quando um paciente tem entupimentos nessa circulação, o sangue não vai direito. Então, a chance daquela fístula confeccionada dar certo é muito baixa. Às vezes, o próprio exame de ultrassom mostra, olha, a artéria até está aberta, mas o fluxo que passa dentro dela é muito lento, é muito reduzido. Por quê? Porque o paciente tem placas, tem estreitamentos, tem obstáculos que o cigarro impôs, assim como diabetes e pressão também o fazem, e a gente deixa de confeccionar uma fístula por conta desse comprometimento. Então, se o paciente não tem uma boa circulação arterial, ele já perde aí logo, e a gente às vezes nem tenta, né? Nem começa o processo de confecção de fístula. E todas as outras terapias de substituição renal vão se prejudicando por esse estreitamento. O próprio transplante, às vezes, tem paciente que não transplanta porque ele não tem onde colocar, não tem onde fazer a costura, né? Não tem onde fazer o acesso, porque aquilo ali está tão estreitado que o novo rim não vai receber fluxo sanguíneo, então não tem por que a gente insistir. Então, hábitos, né, de vida ruins fazem você ter acessos ruins. E uma vida mais curta e pior. Não tem jeito, não tem mágica, é isso aí. Isso. Mel, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente tem observado cada vez mais o envelhecimento da população geral, inclusive da população em diálise. E qual seria a influência direta de pacientes cada vez mais idosos no nosso salão de diálise e, consequentemente, chegando para vocês para um acesso definitivo? Perfeito. Então, o paciente idoso é um paciente que a gente tem que levar em consideração vários pontos. Ele principalmente em diálise, o paciente idoso é um paciente mais frágil, mais dependente, né, de outras pessoas. Então, isso já tem impacto no desfecho ruim, na mortalidade. Às vezes, a gente leva em consideração, por exemplo, déficits cognitivos que o paciente em idade avançada também tem. E só para vocês terem uma ideia, isso aumenta em 2 vezes a mortalidade do paciente. É um paciente sofrido, porque ele já é idoso, ele já vem com várias doenças. A doença renal é mais uma, né? A diálise vai tirar dele uma certa liberdade. O paciente já vem com preconceito, principalmente quando dialisou tarde, dialisou na idade avançada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mais uma coisa eu digo. O nosso acesso vascular em paciente idoso, ele está muito avançado. Então, é possível, a gente considerando, né, a ideia do paciente, o que o paciente quer para si, o aumento da expectativa de vida, se a diálise vai trazer qualidade de vida, isso é possível ser feito. Agora, as chances de uma fístula arteriovenosa num paciente idoso darem certo são muito menores do que no paciente jovem. Com muita frequência, o paciente idoso acaba ficando com catéteres de longa permanência, né, que vai dar a ele condições de fazer hemodiálise pelo restante da vida, o que não quer dizer que a fístula é proibitiva. Se há veias boas, nós vamos tentar com uma taxa de sucesso um pouco reduzida, mas tem como dar qualidade de vida para esse paciente, mesmo com os catéteres temporários de longa permanência. Quando a gente fala de acesso fístula arteriovenosa, a gente tem a fístula nativa e a fístula com prótese. Perfeito. Como escolher? Por que escolher uma ou outra? Aí é muito simples, é uma questão de a veia do paciente ser capaz de receber a pressão arterial ou não. Então, às vezes, a gente tem um segmento de uma veia que é ruim, mas logo depois daquele segmento, a veia assume um calibre maior. Só que, às vezes, essa veia boa, ela está profunda. Então, como levar uma artéria a uma veia boa profunda, já que não tem a veia própria do paciente? Aquela parte está ruim, a gente não consegue fazer a costura. Aí a gente lança a mão de um tubo plástico, que é uma prótese, que vai fazer aquela ponte. Então, a gente vai fazer uma fístula com a interposição de uma prótese. É ótimo, um excelente acesso vascular, permite que a gente refaça fístulas de um membro que a gente já tinha jogado a toalha, a gente recupera esses membros. É possível fazer próteses até em membros inferiores, na virilha. E só que tem um detalhe, o fato de ser um material protético, ele tem mais complicações, né? Então, não é uma rejeição, mas infecta mais, trombosa mais, porque aquilo ali não é a veia própria do paciente. É corpo estranho. É um corpo estranho. Então, é uma fístula com a menor durabilidade, mas ainda assim superior aos catéteres. Então, vamos ter isso em mente. Sempre fístula, 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 melhor sem prótese, depois com prótese e depois os catéteres. É isso. Muito boa, adorei essa resposta, porque facilita muito para explicar para meus pacientes lá no salão.
fístula, fístula, fístula. Exato, com ou sem Melhor prótese. sem prótese, mas com prótese Vai muito também. bem. E aí, só depois disso é que a gente vai começar a pensar em catéteres como via de acesso. Perfeito, é isso aí. Ótimo. Temos muitas coisas que acontecem ao longo desse período, né? A gente já evidenciou essa relação que existe mesmo, né? Em relação aos catéteres e o processo infeccioso. Então, que o paciente tem que estar muito ciente e atento. Existem as fístulas, algumas a gente já salientou também a questão dos aneurismas, né? Que pode acontecer, então são riscos que são constantes. E quando a gente observa os pacientes que têm mais tempo em hemodiálise, uma coisa que é muito frequente os pacientes relatarem é alargamento do pescoço, o rosto inchado, frequentemente mais inchado do que os outros membros do corpo, às vezes com edema do membro que já teve ou que tem uma fístula ativa. Isso é uma coisa muito frequente. Claro. Do que se trata essa síndrome, Mel? Perfeito. Isso aí, quando o paciente tem no membro da fístula um aumento do tamanho, um inchaço, a gente tem que primeiro saber, isso é fisiológico, isso é esperado, isso é natural, só porque para aquele braço está indo mais sangue, então é normal que ele inche, mas frequentemente a gente precisa descartar uma doença, um problema, que é uma estenose, um estreitamento da circulação próxima ao coração, que está impedindo aquele sangue de voltar perfeitamente, e aí o paciente vai ter complicações ruins, né? A gente vai ter problemas, que é a síndrome da veia cava superior ou síndrome da estenose central. E esse diagnóstico é feito através de exames de imagem, seja um Doppler, mas com muita frequência uma tomografia para ver mais profundamente, porque se houver um estreitamento da passagem de sangue, a gente tem que intervir, né? Então existe tratamento para isso, a gente dilata a passagem para diminuir esse inchaço. E existe, Jéssica, em situações até mais graves, situações que o paciente é tão sintomático dessa síndrome que a fístula precisa ser desligada para que ele volte a ter um membro e um rosto mais desinchado. Mas aí a gente tem que individualizar cada caso, precisa de uma investigação mais pormenorizada e a gente tem passos a fazer antes de chegar nessa reta final. Mas uma fístula pode sim aumentar o volume do membro e isso pode ser esperado ou não. Se o paciente tiver estreitamento, a gente vai ter que intervir para que isso não seja uma doença e culminar com o desligamento da fístula. Outra patologia que é muito frequente também na hemodiálise e que às vezes até dificulta pela escolha do acesso definitivo é a insuficiência cardíaca. Então, a gente sabe que essa insuficiência cardíaca e fístulas de alto débito, elas não são muito amigas, né? Não, é um casal que não vai bem. Não. Exato, porque assim, a gente precisa de uma bomba cardíaca forte para manter o fluxo da fístula. Só que, por outro lado, a fístula também rouba fluxo. O sangue que deveria estar indo para a ponta do dedo, para a ponta do pé, para a pele, está sendo roubado antes pela fístula. Lembra que a gente fez uma costura que ligou a descida com a subida antes do tempo. Então, aquilo ali vai roubar fluxo do coração. O coração quer bombear para uma certa distância, para o dedo, mas aquele fluxo está voltando antes e sobrecarregando o coração. Então, faz parte de uma avaliação pré-operatória de fístula avaliar a função cardíaca do paciente. Porque se o paciente já tem um coração enfraquecido por qualquer motivo, seja um infarto prévio, seja outras questões, valvulopatias, às vezes a gente não confecciona a fístula para não sobrecarregar aquele coração. Ou se, do contrário, o paciente já tem a fístula e no meio do caminho ele desenvolve uma falência da cardíaca, né, do coração, a gente às vezes precisa tirar essa fístula para devolver ao coração aquele pouquinho de sangue que estava sendo roubado, mas que precisa para o funcionamento normal. Então, existem condições, sim, em que a falência cardíaca leva a uma priorização de acessos por outros métodos, como os catéteres, por exemplo. Então, a fístula pode sobrecarregar o coração, mas é motivo para você ter medo de fazer? Não. De jeito nenhum. Então, a gente tem que fazer desde que a gente estude direitinho e saiba que aquele coração vai aguentar. Exatamente. E é por isso que precisa passar pela avaliação do cirurgião vascular para que ele possa definir se toda a sua situação física neste momento é compatível com a confecção de fístula, sim ou não. Perfeito. Em alguns casos, a gente já saturou o nosso paciente.
tanto de acessos como fístula, que a gente sempre vai começar o mais distal possível e vai subindo nos territórios que são necessários e possíveis para a confecção de acesso. Mas a gente tem número de membros e número de vasos. Esgotável. Exatamente, esgotável. Perfeito. Em algum momento, a gente pode chegar nesse lugar de não ter mais aonde confeccionar fístulas e não ter mais aonde a gente encontrar um acesso vascular. Perfeito. Situação dramática, muito ruim. É um universo chamado falência de acesso, então não tem, como você falou, mas como colocar fístula, não tem mais veia para fazer catéter. E eu sempre falo, gente, para todo mundo, veia não é igual rabo de lagartixa. Você não vai usando e vai crescendo outro, vai usando, não, vai acabar. Então a gente sempre tem que cuidar com muito carinho. Pode ser o seu primeiro acesso, faça dele o último, porque isso pode acontecer, né? Então assim, quando a gente tem um paciente grave, a ponto de ele não ter mais onde colocar um catéter ou uma fístula, a gente passa para um cenário de atitudes heróicas. Por exemplo, existem situações em que a gente consegue passar um catéter através do fígado. Então, esse é chamado catéter transparieto hepático, né? É um catéter, só que não é no lugar habitual, não é no braço, não é na perna, é através do fígado. E é uma situação, uma cirurgia muito mórbida, muito invasiva, com muitas complicações. Risco de sangramento, assim, muito né? risco de sangramento, de morte, sem contar todas as complicações de um catéter em qualquer outro lugar, com sua infecção, trombose, perda do catéter. Então, é muito importante a gente não deixar chegar nessa situação, mas é possível, ainda é um tiro de misericórdia, existe essa possibilidade. Ou então, a gente vai cair numa situação de falência de acesso mesmo, em que o paciente precisa ser priorizado para o transplante, né? Então, quando a gente tem uma situação em que o paciente não tem mais veias no pescoço, no Brasil, mesmo que tenha veia na perna, quando a gente tem trombose de todas as veias do pescoço, só para falar um pouquinho, deixar mais claro, toda vez que eu estou falando de catéter, eu só tenho 6 veias para colocar. Sim. 2 no pescoço, 2 embaixo do ombro e 2 na virilha. São essas veias que dialisam, mas nenhuma outra, exceto a fístula, né? Então, quando a gente não tem mais fístula e todas essas veias que eu falei já se foram, trombosaram, foram perdidas, inflamaram, aí o paciente precisa ser priorizado para o transplante renal, que aí os nefrologistas, eles têm mais, né, conhecimento do que eu nisso, mas aí ele vai passar na frente de outros pacientes para tentar ganhar um transplante e conseguir ter vida sem diálise, né? Isso. Nesse lugar, ainda que a gente já não tenha mais veia, o cirurgião vascular, ele continua sendo muito importante, porque a gente precisa desse laudo especificando e dando o diagnóstico de que o paciente não tem mais condição de acesso vascular alto e de posse desse diagnóstico, de posse desse relatório, ele vai ser encaminhado para um serviço de diálise peritoneal, né? E só de posse desses 2 documentos, tanto do segmento em diálise peritoneal, quanto do documento de término de acessos altos, é que ele vai poder ser introduzido em lista de prioridade. Perfeito, né? Tá bom. Certo? Perfeito. Então, sempre o vascular e o nefrologista é uma duplinha dinâmica. Exato, inseparável. Mesmo quando não há mais acesso vascular, o vascular continua lá para tentar. E continua sendo muito importante para o processo de priorização desse paciente. Na verdade, indispensável, não é muito importante, indispensável. E por falar em diálise peritoneal, a gente também tem aqui nos nossos episódios anteriores, um episódio maravilhoso sobre diálise peritoneal, suas indicações, com o Dr. Daniel. É só procurar aqui que você vai encontrar. Bom, agora chegou uma parte que eu adoro na nossa conversa, tá? Que é as perguntas da nossa audiência. E nós vamos fazer algumas perguntas. Eu vou falando com você, você vai me dando a resposta. Acho que algumas a gente até já passou, já abordou os assuntos, mas é sempre bom a gente frisar, porque é um assunto muito importante. Claro. Tá? Vamos lá. Como é feito o acesso vascular para a hemodiálise? Bom, aí depende. Existem 2 tipos de acesso. Se for o catéter, a gente faz em ambiente hospitalar também, mas com anestesia local, a gente acessa uma veia, lembra que eu falei para vocês, ou no pescoço, ou no ombro, ou na virilha, e a gente passa o catéter.
O catéter é feito assim, né? Com anestesia local e acesso à veia. A ponta do catéter fica bem pertinho do coração e isso a gente consegue checar através do exame de raio-x. Se for fístula, é um pequeno procedimento cirúrgico também feito em ambiente hospitalar, normalmente com sedação. Alguns pacientes conseguem fazer com anestesia local, mas a gente faz um cortezinho sempre no membro superior, que a gente prefere fazer, antebraço primeiro, depois braço, mas é um pequeno cortezinho, a gente faz a nossa costura e libera o paciente no mesmo dia para suas atividades habituais. Ótimo! Quanto tempo dura um acesso vascular para hemodiálise? Maravilha, então eu vou falar em ordem crescente. O acesso que menos dura é o catéter de curta permanência. Como o próprio nome diz, ele é de curta permanência, para aquelas situações de urgência que a gente já pretende tirar. Esse catéter, habitualmente, aí no mercado é conhecido como catéter de Chaille, né? Ele é aquela anteninha que o paciente tem introduzido na veia. E um catéter desse deve ser deixado em torno de 4 a 6 semanas no máximo. É o que a gente tem como ideal. Claro que isso varia muito conforme a realidade do brasileiro, do SUS. Às vezes o paciente se prolonga no uso desse catéter. Não é para ser assim, mas pode acontecer. Então, catéter de curta permanência entre 4 e 6 semanas. O catéter de longa permanência varia muito o tempo que ele dura, mas a gente tem relatos de duração de até 5 anos, o que seria um ótimo cuidado com o catéter, uma ótima veia, um ótimo catéter, mas um catéter de longa permanência pode ficar até 5 anos. Eu já tive lá no Hospital do Rim paciente com 7 anos de catéter, o que é pra gente motivo de muita alegria. Falar assim, nossa, me conta o que você fez para esse catéter durar tanto. Mas a gente fica muito feliz. E como eu falei, a fístula, ela é tempo indefinido para sempre, enquanto a gente puder manter, enquanto ela não trouxer complicações, a fístula vai ficar lá. Tá. É assim. Quais são os riscos do acesso vascular? Tá ótimo. Então, os riscos da fístula e do catéter, eles têm alguns riscos em comum, como, por exemplo, infecções podem acontecer tanto na fístula como no catéter. Lembrar que o paciente sempre tem que ficar vigilante. Apareceu vermelhidão, dor, secreção, inchaço, isso pode ser uma infecção, portanto, entre em contato com a sua equipe assistente, enfermagem ou médico. Então, infecção é uma complicação comum entre os acessos. Trombose pode acontecer na veia da fístula, que é a formação de um coágulo dentro da fístula que vai fazer levá-la à parada de funcionamento. Então, na fístula pode acontecer na veia ou na prótese. E no caso de catéteres, pode acontecer dentro do catéter, ou seja, nada tem a ver com o corpo do paciente, mas se coagular dentro do catéter, ele vai parar de funcionar. Mas o fato de o catéter ser um plástico dentro da veia, um corpo estranho, também pode levar a trombose da veia do paciente. E se a gente tem uma trombose de veia, a gente tem a perda daquela veia. E como eu falei, já é -1 na nossa contagem e a gente tem que partir para uma próxima. Uma complicação muito rara é a embolização distal. O que é isso? É quando se formam coágulos dentro da veia do paciente e ao invés de ficar parado na veia do acesso, aquele coágulo é carregado para outro lugar e pode atingir a ponta do dedo, levando a um sofrimento daquela região que sofreu a oclusão. Isso é um pouco mais raro, o paciente logo identifica e procura uma assistência médica que a gente tem como resolver. Então, basicamente, são essas as complicações. Uma coisa muito legal que eu queria falar para vocês. Embora seja também de função da enfermagem, da clínica de hemodiálise, prestar atenção nisso, o local de punção nas fístulas, ele deve variar. Então, a gente não pode… Muito importante, né? Porque, às vezes, a gente vai furar o lugar que é mais fácil e toda a sessão de diálise a gente fura naquele lugar, e fura naquele lugar, e fura naquele lugar. Se repetidas punções no mesmo lugar pode levar ao enfraquecimento da parede da veia, da fístula, e ali aquele buraquinho não vai cicatrizar. E vai se formar uma coisa que a gente chama de pseudoaneurisma, que pode até ulcerar, fazer uma ferida na pele, por repunções repetitivas no mesmo lugar. Então, a gente sempre pede para a equipe fazer um rodízio no lugar das punções. Um dia punciona ali, depois 2 centímetros para baixo, depois… Quando aquele lugar primeiro cicatrizou, volta a puncionar ali, porque isso vai livrar o paciente de uma complicação, que é a ulceração, ferimento, trombose, hematoma da fístula, que é muito ruim. Então, o paciente pode também dar aquela ajudinha e falar, olha, na última vez foi aqui, será que pode ser um pouquinho mais para trás? E a gente fazer esse cuidado para não termos… riscos. Efeitos adversos. Qual é o melhor tipo de acesso vascular? A gente já falou sobre isso, né? Sim. O melhor de todos é a fístula. Fístula com ou sem prótese. E, por fim, os catéteres. Então, sempre priorizar a fístula é o melhor acesso pela liberdade do paciente, pela durabilidade, pelo menor risco de complicações. Então, a fístula tem
vantagens que eu poderia passar a tarde toda aqui falando. E se tiver uma mensagem que eu tenho que deixar para vocês queiram fístula. Ela Isso. pode ser um pouco mais feinha, mas ela vai te dar qualidade, vai te dar uma vida muito mais bonita. Então, se for possível… ame e cuidem. Cuidem da fístula, exatamente. Bom, eu também tenho uma pergunta. Pode, claro. Tá? A gente falou ao longo da nossa conversa sobre o risco de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Mas a gente sabe que dentro do contexto da infecção de corrente sanguínea, a gente tem duas complicações graves e temidas, que é endocardite infecciosa e endarterite de Fave. Perfeito. E aí, eu acho que esse aí é o grande calcanhar de Aquiles, né? Exatamente, porque vamos traduzir agora para os nossos ouvintes. Lembra que eu falei para vocês que o catéter de hemodiálise, a pontinha dele tem sempre uma posição próxima ao coração. Então, quando uma bactéria atinge o catéter, ela vai criar ali uma comunidade de bactérias. E essa bactéria, em contato com a válvula cardíaca, ela pode aderir à válvula, a bactéria ali por contiguidade mesmo, dando o processo que a gente chama de endocardite. O ideal é sempre retirar o catéter. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em tratar com antibiótico, mas é assim, o antibiótico ele vai lá, mata uma parte da população de bactérias, mas o ninho delas está o biofilme no catéter. Então, o ninho das bactérias está no catéter. Então, o antibiótico vai lá dar um susto, mas quando a gente suspende o antibiótico, elas voltam a se proliferar. E a endocardite pode gerar consequências graves para a válvula cardíaca, inclusive com insuficiência da válvula, né? E do coração como um todo. Então, a nossa ideia numa endocardite é sempre… tirar o catéter. Sim. Deixa o paciente um tempo sem catéter, usa o antibiótico. Esfria o processo. Esfria o processo. Quando a gente tiver evidência de que aquilo foi curado, a gente implanta um catéter limpo de novo e livra o paciente daquele risco. A endarterite de Fave já é um pouco mais complicado, porque a gente está tratando de uma coisa que está no paciente. E retirar significa perder aquela fístula. Nesses casos, a gente tem vamos dizer assim, uma boa vontade de tratar por longos períodos com antibiótico. Mas eu já peguei casos em que a gente teve que desativar fístulas por conta de corrosão feita pela bactéria e aí não tem jeito, uma situação catastrófica que a gente tem que tirar todo o tecido. Mas, como eu falei, tendo todos os cuidados de higiene, vigilância, tendo a equipe multiprofissional perto desse paciente, a gente evita esses quadros com segurança. Pode ter mais uma perguntinha? Dá tempo? Dá tempo, vocês que me dizem. Eu tô aqui pra ficar a tarde toda. Ótimo. Bom, a gente tem um catéter de curta permanência. E vou falar agora no português bem claro, ele é durinho. Perfeito. E o catéter de longa permanência é molinho. Isso tem influência, por exemplo, na duração e na lesão que eles podem causar na parede dos vasos? Com toda certeza, gente. Então, vamos lá. Os catéteres de curta e longa permanência, eles não têm só diferença no tempo que duram. Eles têm diferença no material que são confeccionados e principalmente como são implantados no paciente. Então, o catéter de curta permanência, ele é curto, ele é uma linha reta e ele é duro. E como eu falei para vocês, os sítios de predileção de implante, pescoço e peito. E observem que você colocar um negócio duro, rígido, no órgão móvel que é o pescoço, você vai favorecer dobraduras. Então, você vai forçar o catéter, ele não vai acompanhar o movimento do órgão. Então, o catéter se dobra, faz mais coágulo dentro, porque é difícil limpar um catéter dobrado. Ele fratura com mais frequência, porque você está dobrando um negócio rígido, já imaginou dobrar um cano duro? Ele fratura, ele quebra, ele fura. E a veia, ela é uma pelezinha mole. E aquele catéter duro, batendo, se movimentando, ele pode rasgar o local onde onde o catéter foi introduzido na veia. Então, aquele furinho, ele pode se rasgar. E esse estresse na veia, ela reage. A veia sempre reage a estresse, à manipulação, como coagulando, trombosando. Então, catéteres de curta permanência agridem mais a veia, provocando mais trombose e perda daquela veia. Já o catéter de longa permanência, ele é diferente. Ele é maior. Aí você fala assim, mas poxa, maior, pior ainda. Não, mas ele é maior porque ele precisa fazer o que a gente chama de túnel na pele. Desenho na pele, desenho na pele, que fica aquela voltinha. Então, uma parte do catéter está dentro da veia, mas boa parte dele está embaixo da pele do paciente.
Ou seja, distanciando o local que ele entra da pele da veia. Essa distância embaixo da pele faz com que o catéter infeccione menos. E a quantidade de catéter que está dentro da veia é bem parecida com o de curta. E o fato dele ser mais maleável, ele se molda ao movimento da veia. A veia vai pulsando, o catéter vai pulsando junto e os dois vão convivendo ali em harmonia, de modo que a veia não se sente agredida e ela trombosa com menos frequência. Então, essas são as diferenças entre o catéter de curta e longa permanência. É o material, o fato do catéter de longa ter um trajeto no subcutâneo que faz com que ele infecte menos e o fato de ele ser mais moldável aos movimentos e, portanto, agredir menos a veia, trombosar menos e durar mais. Essa é a grande diferença. Adorei! É isso. Mel, eu acho que nós fomos até a pontinha das dúvidas que os nossos pacientes nos mandaram. Mas, é claro, nossos canais estão todos abertos para receber as dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem comentar aqui embaixo, tá? Ou se quiserem entrar em contato conosco através do @nefrostar, fiquem à vontade, tá bom? Todas as perguntas de vocês vão ser lidas e vão ser respondidas. E também podem até ser tema dos nossos próximos episódios. Tá bom? Eu quero voltar. Ai, você tá mais do que convidada. Foi muito legal, um prazer gigante te receber aqui. Pra ter um papo super descontraído, muito bem embasado. Sua formação é incrível, mas também você é maravilhosa. Ai, meu Deus. Olha esse sorriso lindo, Imagina, gente. Obrigada, As câmeras te adoram. Eu não confesso que não estou muito à vontade, não é o meu meio. Prefiro uma sala de cirurgia. Mas foi muito legal, você tornou tudo mais leve. Eu espero ter ajudado não só os pacientes, os familiares, os profissionais de saúde que não têm muito tato com isso. E assim, ainda tem muita coisa para ser falada, tô disposta, podem me convidar mesmo. E vou aproveitar e falar que se vocês gostaram do meu trabalho, podem também me consultar através das minhas redes sociais, que na verdade é o Instagram, eu tenho o meu próprio Instagram profissional, que é o melina.vascular. E o Instagram da minha clínica, que é o @vivência-vascular. Se vocês tiverem dúvidas, ficarem com vergonha aqui de falar, manda lá pra mim que eu volto pra responder. Mel, foi um prazer gigante te receber aqui. É um prazer sempre recebê-los. Estejam sempre conosco, tá? E para não perder nenhum episódio, pode seguir a gente tanto no Instagram quanto aqui no canal do YouTube ou do Spotify, tá bom? E sim, eu estou muito feliz com o resultado da nossa conversa. Que bom. E quero, dentro em breve, você aqui de volta. Então, gente, façam perguntas, mandem questionamentos sobre vascular aqui pra gente ter essa beldade aqui no meu lado de novo. Só volto se chamarem. Se pedirem perguntas, senão vou ficar no meu cantinho. Um beijo. Foi um prazer. Queridos, então é isso, gente. Vocês estiveram conosco até agora. Você assistiu Hemodiálogos, que é o podcast de saúde da Nefrostar. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e tenho sempre um prazer de estar com vocês todas as quartas-feiras. Tchau!